Olá, pessoal. Professor Kleber novamente. Estou aqui para dar continuidade ao nosso curso, de Google Planilhas. Nesta aula, eu irei falar sobre tabela dinâmica, que é um recurso muito importante que ajuda a gente a analisar dados, Então, eu vou dar um exemplo aqui, da nossa realidade. Vou usar o mesmo exemplo da aula anterior, tá bom? Antes disso, eu vou apresentar para vocês o conceito de tabela dinâmica, porque isso é importante, tá bom, pessoal? Então, esse conceito de tabela dinâmica, a gente precisa entender ele para, enfim, poder utilizá-lo, tá ok? Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela para vocês o conceito, então, de tabela dinâmica. Então, esse vídeo faz parte do módulo 2, que é o Google Workspace, Uso de tabelas dinâmicas. Então, essa é a nossa aula, nossa segunda aula, ok? Vamos lá. Então, o que é uma tabela dinâmica? Uma tabela dinâmica é um recurso muito legal, tá? Então, aqui é a definição técnica, tá? Uma tabela dinâmica é uma ferramenta poderosa para calcular, resumir e analisar os dados, que lhe permitem, fazer comparações, padrões e tendências nos dados. O exemplo que eu vou colocar aqui não é um exemplo muito aprofundado, Eu não vou explorar a fundo o recurso de tabela dinâmica. Vou dar um exemplo, da nossa realidade para facilitar a compreensão e para vocês verem realmente, o poder que a tabela dinâmica tem, tá bom? Então aqui eu vou simplificar o conceito. É um recurso nativo do Google Planilhas, tá? É um recurso nativo que o Google Planilhas oferece. Também quem já trabalha com Excel provavelmente já deve ter ouvido falar desse conceito de tabela dinâmica, tá bom? Então ele consiste no recurso nativo do Google Planilhas ou do Excel, que permite, em uma única tabela ter diversas visões. O que são essas visões? Eu vou mostrar o exemplo prático para vocês entenderem, de uma forma melhor essas visões que eu estou comentando aqui, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar a tabela dinâmica de fato. Eu vou aproveitar, pessoal, o mesmo exemplo da aula anterior, tá bom? Então aqui a gente tem uma coluna com os acertos dos alunos, que eles fizeram um simulado. Lembrando que esses dados vieram de uma planilha, gerada a partir do Google Formulários, tá? Isso é bom a gente lembrar. E aqui eu tenho uma coluna com os nomes dos alunos, aqui eu tenho uma outra coluna, com a turma desses alunos, tá bom? Aqui eu tenho, deixa eu verificar aqui, 161 linhas nessa planilha, Na verdade, isso, 161 linhas. Então, vamos ver onde que está a tabela dinâmica, o que a gente pode extrair da tabela dinâmica, tá bom? Vejamos. Primeiro, para localizar a tabela dinâmica, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou selecionar as colunas. Vou selecionar a coluna A, seguro o Ctrl. Coluna B, com o Ctrl pressionado, eu seleciono também a coluna C. A partir disso, eu vou vir na opção aqui, deixa eu destacar aqui para vocês, na opção Dados, tá? É nessa opção que você vai encontrar o recurso de tabela dinâmica. Muito bem, então eu vou vir em Dados, e aí a gente vai encontrar aqui, destacando novamente, tabela dinâmica. Então, como eu disse, é um recurso nativo. Em outras palavras, para acessá-lo, basta eu acessar um menu de opções, tá bom? Então, dados, tabela dinâmica. E aí ele já vem com uma pergunta aqui para mim que é o seguinte: os dados, eu quero salvar isso em uma nova planilha. Ele já vem inclusive até marcado aqui, por padrão, uma nova planilha. Ou eu quero usar a tabela dinâmica dentro dessa planilha que eu já estou aberto. No caso, eu sempre vou aconselhar você utilizar isso, vocês utilizarem a tabela dinâmica em uma nova planilha, para não misturar com os dados que você já tem dentro da planilha, tá legal? Então aqui eu vou usar a opção nova planilha e vou clicar no botão criar. E aí ele vai processar, vai demorar um tempinho, e aí você vai dizer assim, tá, mas ele criou uma nova planilha, chamada aqui, tabela dinâmica 2, E aí, cadê os dados? Cadê aquelas informações? Se você observar, eu tenho uma planilha aqui dados, A planilha dados, eles continuam lá bonitinho. Simplesmente ele criou uma nova planilha. Aí você vai falar, bom, mas aí não tem informação nenhuma. Agora, o que vocês vão ter que ficar atentos? A a essas opções, na verdade, que aparecem aqui para mim. É nessas opções aonde eu vou estar mostrando para vocês o poder da tabela dinâmica, tá bom? Então, se eu vim aqui rolar a barra, vai aparecer algumas informações. Primeiro, vamos dar uma exploradinha nessas aqui, que está dentro de sugerida. Dentro de sugerida, eu tenho 3 opções aqui que está dizendo para mim. Média do número de acertos para cada turma,
contagem do nome completo para cada turma e soma do número de acertos para cada turma. Ele já vai dar isso pronto. Olha só que interessante. Eu vou clicar nessa primeira opção, média de número de acertos de cada turma. Vou clicar. Ele já gerou aqui do lado, aqui, ó. Observe então. Ó, a turma, né, uma coluna com a turma, tá certo? E agora uma coluna aqui, ó, com average, né? Aqui tá, no caso tá em inglês, mas é média, tá bom? Então, ó, no nono A, eu tenho uma média de acertos, ó, deixa eu só fazer aqui para ficar melhor. No nono A eu tenho uma média de acerto de 15, no nono B, 15,44. Então aqui eu já tenho uma informação, né, prontinha para mim aqui, ó. O que eu precisei fazer? Simplesmente chamar a tabela dinâmica e dentro dessa tabela dinâmica eu simplesmente cliquei no botão. Qual botão que eu cliquei? Deixa eu fechar aqui, ó, a coluna C, vamos fechar isso. E eu cliquei aqui, ó, em sugerida. Clico nessa setinha e ele vai me dar 3 sugestões. A gente escolheu apenas a primeira. Vamos ver a segunda opção? Cliquei, ó. O que ele está mostrando aqui para mim? A quantidade de alunos por turma. Olha que fantástico a tabela dinâmica. Ela já me deu isso pronto, eu não precisei fazer conta, eu não precisei fazer fórmula. Então o que eu quero deixar aqui para vocês é que na tabela dinâmica eu não preciso fazer nenhum tipo de fórmula. É simplesmente eu aplicar, né, ou clicar nos botões que ele está me oferecendo e aí eu já vou ter as informações que eu desejo. Então é muito simples, basta eu clicar nas opções que a própria tabela dinâmica me oferece. Nesse momento, então, aqui eu já tenho o quê? Eu já tenho, né, a quantidade de alunos por turma. Tá? E aqui embaixo ele já mostra para mim também o total. Ó. Dessas 5 turmas eu tenho aí 160 alunos, tá certo? Então veja que isso foi muito simples. Bastou eu fazer o quê? Vamos repetir o processo aqui. Ó. Vou fechar aqui, clicar nesse xizinho. Quando eu clico no X, o que vai acontecer? Ó? Vou destacar, vou clicar nesse xizinho aqui, ó. Essa planilhazinha aqui, né? Essas colunas com essas informações, elas vão desaparecer, tá? Então isso aqui vai desaparecer, ó. Vou clicar no xizinho. Pronto, desapareceu aquelas informações. Você viu que ainda ficou um 160, mas não tem problema, se eu rolar a barra aqui, ó, e clicar nessa opção aqui, ó. Então, desaparece também, aí volta para aquele padrão. Vamos pegar essa última opção que ele sugeriu aqui para mim, que é o número de acertos para cada turma. Então, cliquei. Olha que interessante. O que ele fez? O que esse 510 aqui? O que esse 494? Vamos voltar na planilha de origem para a gente entender. Ele fez o seguinte, ó, ele pegou aqui a quantidade de acertos dos alunos do nono B e foi somando. Ó. A Amanda acertou 17, a Amanda Pinheiro, e aí foi somando. Ele somou tudo, né, para chegar nesse número aqui. Ó. Então, para a turma do nono A teve 510 acertos. Para a turma do nono B teve 494 acertos. E aí ele foi somando. Então, isso, pessoal, ele já fez de forma automática. Então, eu não preciso me preocupar com essas informações. Ele já dá isso pronto. Então, a tabela dinâmica ela é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Então, ó, vou fechar aqui de novo no X e vocês vão observar que na esquerda ela vai desaparecer. Ó. Os dados desapareceram. Fecha esse seu X e os dados desaparecem. Então, por isso que ele é chamado de tabela dinâmica. À medida que eu vou clicando aqui, ele vai mostrando para mim aquela visão. Então, aquela visão que eu estava colocando lá no slide é isso. Dependendo de onde eu acionar aqui, ó, ele vai mostrar uma informação lá para mim. Tá certo? Então, por isso que eu disse as visões. Dependendo do que eu escolhi de opção dentro da tabela dinâmica, ele vai mostrar para mim essas visões da tabela. Qual tabela de origem? Essa tabela aqui, dos alunos, onde eu tenho número de acerto, nome completo e turma. Certo? Bom, então a gente trabalhou apenas, né, com as sugestões que ele já nos oferece da tabela dinâmica. Mas se eu quiser, eu também posso montar algumas, né, eu mesmo, sem pegar essas sugestões que ele está oferecendo automaticamente para mim. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso vir aqui, ó, por exemplo, clicar em adicionar, e aí eu quero uma coluna aqui, ó, com número de acertos, certo? Aí, ó, observe, então eu tenho aqui uma coluna com número de acertos, tá vendo? E aí aqui, ó, aí o que eu posso fazer? Então, vou fazer isso, coloquei uma coluna com número de acertos, e agora eu vou vir aqui, ó, em colunas, eu vou clicar em adicionar, e agora eu vou colocar a turma. Então você observa o seguinte, que ele colocou aqui as turmas para mim, ó, nono A, nono B, nono C,
e nono D. Então você está vendo que à medida que eu vou escolhendo aqui, ele vai montando lá para mim. Agora eu vou colocar aqui, ó, adicionar valores. Eu vou colocar número de acertos. Então, olha só, ele pegou aqui, ó, coluna B, né? Ele pegou aqui o nono A e colocou aqui a quantidade de acerto. Lembra que a gente tinha esse número fechado? Agora ele mostrou a tabela completa, né? Então, eu tive alunos aqui, ó, aí eu fui somando tudo para mim. Então, tem do nono A, nono B, nono C, e aí aqui embaixo ele coloca os totais, tá vendo? Então, isso é muito legal, pessoal, muito interessante, né? A gente está trabalhando e explorando, né, todas as possibilidades da tabela dinâmica. E aí, se eu não quiser mais nenhum desses dados, basta eu fechar no xizinho, ó, vou fechar aqui e desaparecendo, ó. Ok? Então, vai desaparecendo tudo ali. Então, vamos pegar esse aqui, ó, média do número de acertos para a turma. Vamos pegar esse dado sugerido por eles e vamos construir um gráfico a partir disso. Então, vou selecionar aqui, ó, nono A até o nono E e vou selecionar aqui, ó, a média de acertos por turma. Tá certo? E eu vou vir aqui, ó, inserir gráfico. Eu tenho a opção aqui de gráfico, olha que legal. Então, já montou aqui para mim, ó. Olha que gráfico prontinho. Então, do nono A eu tive essa média de acertos. Nono B, então já percebo aqui que a média mais alta foi a do nono C. Então já tem essa informação prontinho para mim. Então é muito interessante estar utilizando, né, a tabela dinâmica, porque ela facilita a análise de dados. Você observa que a gente fez uma série de análises, né? E aí, ó, se eu, por exemplo, resolver fechar isso aqui, ó, vamos pegar o gráfico aqui, vamos fazer o seguinte, vamos apagar esse gráfico, cliquei nos três pontinhos, excluir gráfico. Vou voltar aqui nessa barra para aparecer aqui as contas que ele fez automaticamente. Vou fechar aqui turma. E vou fechar aqui também. Agora, vamos pegar nesse sugerido aqui, ó. Soma do número de acertos. Vou clicar aqui. Ó, a quantidade de acertos por turma. Então, do nono A 510 e por aí vai. De novo, vou selecionar aqui. E tem uma outra opção, que é a que eu mostrei na aula anterior, tá? Que a gente utilizava um botão. Aqui eu estou mostrando, né, a forma automática. Vocês vão conseguir ver nesse vídeo aqui, mas atrás dessa imagem onde vocês estão me vendo tem um botãozinho, né, que eu mostrei na aula passada, que é o explorar. E hoje, nessa aula, eu estou mostrando para vocês aqui, né, a forma de inserir o gráfico manual. Você vem aqui em inserir, gráfico, já inseriu. Você vai falar assim, ah, bom, ele só insere gráfico de colunas? Não, depende. Tá? Eu vou clicar aqui, ó, nos três pontinhos e vou vir aqui, ó, editar gráfico. Vamos colocar um gráfico de setores aqui. Ó, o gráfico de colunas eu vou mudar. Dentro de configuração, eu vou mudar. Ó. Vou escolher essa opção aqui. Ó. Pronto. Esse gráfico aqui para esse tipo de dado, ele é mais interessante. Então, observe que aqui então eu tenho essa informação, né? Em forma de tabela e na forma de gráfico. Então, no nono E eu já consigo visualizar aqui, né, a distribuição dos meus dados, tá bom? Então, ó, então vejam que os gráficos são perfeitamente personalizáveis. Se você não quiser ir, não tem problema. Você clica nos três pontinhos e vem na opção editar gráfico novamente. E aí, ó, vamos editar o gráfico. Pronto, ele voltou aqui. Ah, eu não quero esse gráfico de pizza. Quero voltar aqui, por exemplo, para o gráfico de barras, só que desse formato. Então já mudou a forma aqui, ó. Tá certo? Então essa é a forma da gente alterando os gráficos. E aí eu posso configurar parâmetros, né? Tem uma série de parâmetros aqui que a gente pode configurar, mas isso depende do caso, depende do que você está fazendo, né? Do tipo de gráfico que você quer. Tá? Então tem a opção de personalizar, né? Aqui eu posso personalizar, por exemplo, a legenda, ele está montando a legenda automática, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, uma legenda, vamos colocar aqui à esquerda. Ó, aí ele colocou aqui, ó, esse botãozinho aqui, tá certo? Então esse botãozinho aqui se refere à legenda. Se eu não quiser, só basta eu clicar lá e colocar nenhuma. Então essa é uma opção bastante interessante. Deixa eu fechar aqui, questão do gráfico, né? Uma coisa interessante que eu posso fazer aqui também, se eu quiser eu posso baixar esse gráfico. Basta eu clicar aqui e fazer o download, eu já salvo ele como imagem, ó, imagem PNG, e aí
eu posso fazer, né, depois, enfim, enviar, colocar em algum documento e tudo mais, tá certo? Vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, vou colocar aqui no salvar. Vamos abrir a imagem para a gente ver como é que ela fica. Então é interessante a gente observar que é possível fazer o download. Pronto, tá aqui ó, uma imagem, e aí posso encaminhar, imprimir, posso fazer várias coisas com essa imagem aqui, tá bom? De um gráfico que eu produzi lá. Deixa eu agora fazer o seguinte, eu vou excluir esse gráfico, ok? Bom, em relação à tabela dinâmica, pessoal, é isso, tá? Então, foi uma forma que eu encontrei de explicar um conceito, né? E que ele pode ser útil dependendo da quantidade de dados, né? De informações que você tem, tá certo? Então, é isso, né? Então, aqui foi apenas uma parte básica de apresentar aqui para vocês o recurso de tabela dinâmica. Espero que vocês tenham aproveitado, né? E não se esqueçam de fazer as atividades referentes, né, a essa videoaula, tá certo? Um grande abraço, pessoal, e até mais.